Então, você poderia falar um pouco, descrever brevemente como se deu o teu primeiro contato com a composição musical? Olha, o meu contato com a música em geral, ela vem da casa do meu pai, da minha casa. Porque meu pai é vivo, com 85 anos, ele é um poeta bastante ativo na área da poesia concreta, poesia visual, né? Ele foi um cara muito próximo de toda a curriola da poesia concreta. E particularmente o do Décio Pinhataro e do Augusto de Campos, né? Foi muito amigo deles e tal. E então, na minha casa, o meu pai ouvia muita música. Música popular e música clássica. Ouvia de tudo, né? E então eu tive essa formação. E em volta da minha casa, né, através do meu pai, através da roda de poetas e pintores que frequentavam a minha casa, Volpe frequentava em casa, Fiammingue, Sassilotto, como pintores, Orlando Marcucci, né? Poetas, o Villari Hermann, o Augusto de Campos, o Décio Pinhatari e outros, né? E tinha várias, meu pai tinha várias rodas, né? Em todos os intelectuais, assim. E tinha também a roda dos músicos. Então tinha o Tony, Olivier Tony, que era amigo do meu pai, não frequentou muito a minha casa, mas depois virou meu professor, né? Estive recentemente no aniversário de 90 anos dele, semana retrasada. E o Vili Corrêa de Oliveira e o Gilberto Mendes, né? Que eram os dois porta-vozes da geração pós-Darmstadt, da geração Darmstadt, pós-Weberniana, né? Então foi através disso eu tive esse contato. Quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, para mim estava claro que eu queria fazer música experimental, né? Dentro da área da música erudita e tal. Comecei a ouvir as primeiras coisas de música concreta e eletrônica. Aos 14 anos me debrucei sobre isso. Aos 13 comecei a aprender alemão, porque tinha um sonho de futuramente, né, fazer música eletrônica na cidade berço do Stockhausen. Então fui o aluno mais jovem a ser admitido na história do Goethe Instituto aqui de São Paulo, né? E acabei sendo bastante consequente. Depois fui para a Alemanha com bolsa alemã, fiz música eletrônica lá, Elektronische Musik, né? E por aí é que foi se deflorando a minha atividade de composição. Né? Você chegou a fazer graduação na USP, não é isso? Estudou com vídeo. Ali que isso. Começou, assim, foi ali que se deu a primeira composição? Não, sua primeira não, eu já compunha já desde os 14 anos. Não. Né? Já fazia composições desde 14 anos. Antes de entrar na USP já tinha algumas obras, muito de criança, né? Mas o meu opus 1, digamos, um pouco mais maduro, além daquelas primeiríssimas peças, é uma peça para piano preparado, que até hoje eu gosto muito, que foi feita antes da USP. E teve um evento importante na formação, que foi muito legal, que foi as Bienais Internacionais de Música Contemporânea da USP. Tiveram 3. Na segunda, que eu já tinha idade relativamente para ir, eu não pude porque eu tive uma crise de bronquite na época. Na outra, na terceira, que foi a última, eu cheguei aí. Isso foi em 1978. Eu tinha 15 anos, não tinha 16 anos completos. E nessa Bienal, eu tive contato pela primeira vez com a música do Webern. E não só contato auditivo, mas partitura e análises, né? E isso pirou a minha cabeça, foi maravilhoso, né? Fiz meus primeiros ditados melódicos, né? Fiz de tudo que podia na Bienal. Inclusive cantei no coral os ensaios da cantata 150, que foi regido depois, quem regeu a gente no concerto final, no Teatro da USP, foi o Eleazar de Carvalho. Então tive uma experiência muito legal, né? Com 14 anos, imagina, foi uma experiência riquíssima. Rara, né, também, né? 15 anos, eu tinha 15 anos. Sim, rara. E é uma pena que essas bienais não tiveram sequência, né? Então, assim, seu início de composicional, de certa maneira, já se deu dentro um pouco do universo da música contemporânea, de vanguarda, propriamente, né? Das linguagens, das experimentações de linguagens, já era uma coisa que não é que veio posterior como uma consequência de todo o processo de aprendizado, né? Ela já se deu ali. Tipo, não é criança, você começou a compor de maneira tonal e de repente se conheceu e passou. Eu lembro que a minha primeiríssima tentativa de escrever era uma fantasia em Fá, quer dizer, tinha tonalidade ali e tal, mas depois já se enveredou para piano preparado, eu abri o meu piano, fazia experimento com microfone, ganhei um gravador do meu pai de fita magnética, né, amador, né,
E com ele comecei a fazer experimentos de gravação, de reversão de fita, alguns cortes meio elementares, mas experimentos deliciosos com aparelhos, né? E que me incentivaram também essa busca pela música eletrônica, né? No sentido original do termo. Pois é, geralmente é comum as pessoas, nesse primeiro contato, mesmo que depois elas venham a mergulhar nesse universo, ter o tal do estranhamento, né? Porque a gente é mergulhado numa tradição do cotidiano em que o tonalismo predomina nas esquinas, né? Para mim foi coexistente. Então, assim, não houve nenhum momento para você o estranhamento da linguagem, dessa linguagem nova, com essas experimentações. Sabe aquela pergunta do isso é música? Que até hoje é frequente e tal. Que seria normal para quem está começando, um garoto que está vendo, descobrindo o mundo, né? Não, para mim foi absolutamente natural e a coexistência do passado e do futuro existe daquela época fortíssimo, porque quando eu decidi estudar alemão com 13 anos, pedi para meu pai me colocar no Goethe-Institut, eram 3 motivos fundamentais. Primeiro, Marx, porque eu já era chegado ali na adolescência, ideias que eu ouvia de esquerda e tal. Depois, Schumann, que era a minha grande paixão, e portanto música tonal, romântica. E eu lembro que eu ouvia, assim, de quase chorar de emoção, o concerto para piano do Schumann. Meu pai tinha num cassete, eu punha num gravadorzinho e ficava ouvindo, seguindo a partitura, assim. E Stockhausen, que eu descobri naquela época e para mim foi uma loucura, né? Então, eu lembro, por exemplo, que teve uma obra por ali, que chegou o LP, né? Que era o Trans, para a orquestra do Stockhausen. Foi uma loucura, né? Descobrir aquela obra, aquela sonoridade daquela orquestra. Tudo que era ligado ao universo da música contemporânea de índole serial ou pós-serial, né? Ligado a Stockhausen, Boulez e tal. E os eletrônicos e concretos na música eletroacústica me fascinava enormemente, junto com a minha paixão por Bach, por Beethoven, por Schumann, né? Isso já de imediato, assim, antes mesmo do contato mais institucionalizado da universidade, né? Você já tinha esse contato, esse fascínio, assim, e nenhum tipo de estranhamento, eu achava natural esse tipo de convivência dos dois universos. Tão natural que eu não me julgo profissionalmente um compositor. Eu me julgo profissionalmente um professor, porque a profissão você pode perder. A música eu não posso perder, ela está dentro de mim, a minha atividade como composição não é uma coisa profissional, sou eu. Eu não consigo me desvencilhar, não é uma profissão para mim. É uma coisa absolutamente a minha personalidade, né? Você citou o Schumann e me veio à cabeça o fato de você... A gente vai até falar um pouco disso depois, sobre a sua produção intelectual e tal. É coincidência isso? Porque o Schumann também é um pouco... Daqueles românticos, talvez seja um dos mais conhecidos que chega até nós, como alguém que produzia uma literatura no sentido... Uma crítica, né? Uma crítica musical, ao menos. Não no nível que a gente conhece musicológico propriamente, né? A gente nem poderia, mas ele era um cara que... Seria um compositor que depois um compositor pensivo, reflexivo, né? Sem dúvida. É coincidência isso? Não, isso na época eu não conhecia. Eu conheci o Schumann e me apaixonei pelo Schumann compositor mesmo. Né, as peças para piano, eu tocava na minha primeira adolescência, álbum para a juventude, né? O Kinderszenen e por aí vai, as peças do Schumann, né? E o concerto para piano e orquestra lá e por aí vai. Tem um fascínio com a cultura alemã, né? Com o modo de... Tem. Eu sou bem germânico. De enxergar o mundo, de enxergar, no caso, o fenômeno sonoro, musical, germânico, né? Eu tenho a brasilidade enraizada, né? Uma brasilidade tipicamente paulista também, nervosa, multifacetada, italianada. Eu tenho passaporte italiano, minha família, apesar de Menezes, 80% da minha família vem da Itália. Né? Então... Tem essa coisa toda e, ao mesmo tempo, tem um pensamento e uma vinculação muito forte com o pensamento germânico. Me dei muito bem na Alemanha, até hoje tenho vínculos fortes com a Alemanha. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco na sua perspectiva, como é que você vê essas mudanças que se deram no pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, na escrita musical, né? Tanto, citando tudo que veio após Segunda Guerra, Darmstadt, tanto do lado da música eletroacústica, né? Ou seja, Elektronische Musik, Musik Concrete, Darmstadt, e aí os serialismo integral, depois os pós-serialistas. Eu coloquei aqui alguns termos que são usados, assim, minimalistas, maximalistas, espectralistas. Maximalismo é um termo que eu cunhei, né? Sim. Eu que criei e lancei em 1983, quando eu tinha 21 anos, um concerto do MASP,
quando os professores do Departamento de Música da USP me encomendaram, eu era aluno ainda, me encomendaram uma peça. Eu era um dos alunos assim mais agitados assim do departamento, e os professores resolveram me encomendar uma obra para eles, professores, tocarem num concerto do MASP. Eu fiz um trio, um macro trio, constituído de 3 microtrios, ou seja, 9 músicos. E no programa de concerto do MASP, está no meu site, inclusive. Ali. Né? Você viu? Macro, micro, né? Isso, micro-macro. Eu vou depois perguntar sobre isso, porque aí a gente entra na discussão exatamente que mais me interessa, que parece ser muito cara a você, que é a discussão, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da escritura formal, né? Mas, então, e ali, agora, veja bem que quando eu lancei esse termo, eu lancei inclusive em oposição ao minimalismo, que eu achava e continuo achando uma das tendências mais estúpidas. Aliás, eu não acho que ela não tem absolutamente nada a ver com a música contemporânea. Ela é quase que uma música popular eruditizada, mas muito pior do que a genuína música popular de um Ismael Silva. O minimalismo, para mim, é um fast food da composição. Assim. Você está falando aí desse minimalismo do oeste americano, né? Estou falando do minimalismo. É o pessoal que surgiu ali na década de 60, tipo Reich, etc. É isso? Philip Glass. Eles têm uma fase, né, minimalista, depois eles, na verdade, acho que continuaram compondo de outras maneiras, mas tem essa fase que foi que catapultou, né? E acho que o Steve Reich teve experiências de gravação, assim, de música eletroacústica com fita e tal, mas aí nessa estética, né? Aí que tá. Os meios não querem dizer nada, né? Na realidade, você pode usar um gravador ou um computador de milhões de maneiras, né? Quer dizer, o que interessa mesmo é o que você faz com as coisas. Mas assim, como você enxerga assim, é evidente que você tem uma filiação, acho que até me pergunto, alguma dessas correntes te influenciou especial, Sim. Que é, acho que Electronic Music, não imagino, né? O serialismo. Mas a música concreta também. Eu acho que eu sou um sincretismo entre as tendências da música serial, né? E da música eletroacústica na sua ampla versão, tanto a serial de origem eletrônica, quanto a eletrônica de origem serial, porque acho que você pode inverter a forma, quanto da música concreta também. Né? Não à toa eu chamei esse estúdio de estúdio Panaroma, porque é um aroma múltiplo. O termo Panaroma vem do Finnegan's Wake do Joyce, é uma palavra inventada pelo Joyce, mas ao mesmo tempo soa meio tupi-guarani. Né? E na verdade demonstra um certo sincretismo, não uma mera antropofagia de simplesmente deglutir e sair qualquer coisa, né? Mas, enfim, com uma certa responsabilidade, com uma certa consequência, é uma espécie de abertura a influências diversas, aquilo que eu acho mais interessante dentro de tendências da música contemporânea. Né? Você já pegou uma fase, por ser bem mais jovem, em que talvez essa dicotomia proposta, que na verdade, olhando para mim, por exemplo, não vejo nenhuma dicotomia, você provavelmente já não via, né? Lá na década de 80, quando você começou a estudar mais a fundo e tal, a compor. Mas existe ainda assim, existem, digamos assim, em essência, são dois universos distintos, né? O da Musique Concrète e da Electronic Music, que parte do princípio da ideia da gravação e da síntese. Da síntese, né? E você, como você falou, já é um germanófilo, né? Você está encravado dentro dessa tradição pós-serialista e darmstadtiana. E em algum momento você teve algum conflito com esse tipo de prática eletroacústica, cuja base essencial é a gravação, né? Ou isso foi uma coisa que já se resolveu rapidamente para você? Se resolveu rapidamente. Você gostava de gravar? Você costuma... Direto, até hoje. Eu uso muito mais sons captados do que sons sintéticos. Sempre. Quer dizer, teve uma fase da minha música na década de 80 que eu cheguei a usar bastante síntese também, mas síntese por modulação de frequência, que estava sendo descoberta naquela época, né? E muito do que eu aprendi de síntese se deveu a uma experiência fortíssima com a FM, né? com a Frequency Modulation. Né? Mas a tendência de uma incorporação de objetos sonoros concretos, entre aspas, porque na realidade não existe o som concreto. Sim. O termo concreto em si já é uma falácia, porque na realidade a música é em si abstrata. Né? Aliás, essa foi uma das grandes contradições do Pierre Schaeffer historicamente, de confundir a noção matière com matériau.
matéria com material, que são coisas muito diferentes. Né? Você falar de matéria só tem sentido na medida em que você escolhe o corpo sonoro, físico, que vai ser gerador do teu material sonoro. O conceito de material, que é muito mais abstrato, ele sim é que é importante para a composição. Não é a matéria já não interessa mais. Né? O que vai interessar é o objeto sonoro abstrato. Né? Então toda música, por mais concreta que ela se queira, ela vai ser abstrata de alguma maneira. Então quanto mais você assumir a abstração e assumir o seu potencial sintático e de linguagem, mais organizado e mais chance você tem de fazer com que essa música seja uma boa música, assim, que aconteça de uma maneira interessante. Né? E isso acaba demonstrando um pouco o caráter meio rudimentar e precário das realizações da música concreta nos anos 50. Né? O que não quer dizer que não tenham sido super interessantes. Porque também tem uma coisa da datação da obra, e toda obra é datada. Não é aquela que é datada na década de 50, todas as obras são datadas, né? São um dos tabus que a gente tem é de dizer da música datada, da extended techniques, e não sei o quê. Não existe nada, quer dizer, toda obra é datada, assim como toda técnica é uma extensão das outras técnicas. Né? De falar de técnicas expandidas ou estendidas. Isso é um tabu, um dos tabus em música contemporânea. Né? Aproveitando essa discussão sobre esses dois universos, me passa a impressão, ao ler e ao ouvir compositores que estudaram no GRM, que tiveram, que assim, lá não havia assim, exatamente, não havia essa tradição, é como se, não é que eles saíram do nada, evidentemente, mas eles não tinham uma tradição da escrita ou do rigor formal, ou até de uma preocupação, embora o Schaeffer depois venha manifestar essa preocupação com a questão formal e de trazer esse universo para dentro da música propriamente, né? Mas não é bem assim, viu, Jorge? Porque, por exemplo, o Pierre Henry, que foi o grande colaborador primeiro e mais inventivo naquele momento, né? Ele era um cara que foi aluno do Olivier Messiaen. Ele chegou a fazer música serial dentro lá do estúdio do Clube d'Essai do Pierre Schaeffer, né? Uma das obras, o Vocalize, por exemplo, é uma obra serial, né? Uma obra de música concreta do comecinho dos anos 50. Né? Então tem outro cara que passou por lá e que era um estruturalista, totalmente estruturalista, de pé na serialidade, é o Michel Philippot, né? Que foi um dos colaboradores do Schaeffer. Inclusive o primeiro LP, que é um LP duplo de música concreta, que meu pai tem, uma raridade, né? Que era uma coisa que eu punha na vitrola, ouvia com os meus amigos, assim, de 14, 15 anos, e muitas vezes regados a baseados, a gente fumava e ficava ouvindo música concreta, eu mostrando para eles e tal. Nesses LPs, esses dois, tinha várias obras do Pierre Schaeffer e do Pierre Henry, uma obra do Philippe Arthuis, que passou pelo Clube d'Essai, e uma do Michel Philippot, o Etude do Michel Philippot, e que era um cara serial, né, de muito estruturalista, que acabou também, quer dizer, não era uma coisa só da coisa da intuição ou da experimentação com os objetos sonoros, da teoria toda do Schaeffer, com avesso, como tinha a versão, como tinha o Schaeffer com relação à música serial. Também tinha coisas que aconteciam lá dentro que, claro, não era o que era predominante na corrente da música concreta. Né? Porque essa coisa, eu digo muito no sentido do rigor formal, que vem, evidentemente, na tradição da Electronische Musik, da tradição germânica como um todo, né? Assim, sim, de uma sim, mas mesmo... isso fica muito claro nos textos do Stockhausen, né? Dele refletir sobre a forma, refletir sobre a estrutura. Ele pega, ele até fazia, numa época hoje é mais comum talvez, a partitura da música eletrônica, uma partitura de audio-partitura, né? Escrevia e tal, e mostrava os tempos, as frequências, aquele cálculo todo sistemático, que tem a ver também com essa visão de mundo, mas que você não percebe tanto nessa outra tradição. Tanto não, mas né, por exemplo, uma das obras importantíssimas daquele período da música concreta é o Timbre Duré do Messiaen, que foi o primeiro cara a fazer música serial integral no âmbito instrumental, e que foi o professor dos serialistas, do Boulez, do próprio Stockhausen e do próprio Pierre Henry. Né? Então, as coisas têm predominâncias, mas não dá para dizer que era exatamente isso ou aquilo, entendeu? E sim, voltando um pouco para esse diálogo com o Brasil, você acha que existem... Vê que eu citei diversas correntes, né? Necessariamente, você tem inclusive o minimalismo, do qual você critica,
Mas são correntes que existem por aí, que estão circulando, né? Já não tem mais aquela, digamos assim, se você pensar que cada uma pode encerrar um universo de linguagem musical em si, né? Uma tentativa de universo de linguagem, mesmo que não seja de ritmo, né? Que intercambiáveis, mas que existe, você não tem mais aquela dominância hegemônica de um discurso, de uma gramática musical como havia no sistema tonal, digamos assim, né? Que você tinha uma... Olha, você vai encontrar outras coisas em outros lugares, evidente, né? Nada total, mas havia uma dominância, pelo menos no mundo ocidental, Europa e tudo aquilo que a Europa atingiu, da linguagem tonal. Hoje não existe mais essa coisa, né? Então, eu estou falando isso para tentar trazer, nesse sentido de uma corrente que tenta desenvolver uma linguagem. Você acha que existe algum tipo de coisa semelhante a essas correntes que eu citei no Brasil ou na América Latina? Você diz de que substitua a unificação que o sistema tonal exerceu? Não, uma corrente estética nesse sentido, como eu citei lá. Eu citei aqui quase todas de origem europeia. Minimalismo aí seria talvez de origem norte-americana, né? Talvez o maximalismo seja do origem paulista. Mas você entende? O que eu estou entendendo aí eu estou falando de produção de pensamento, né? Entendendo a música e a composição e a escrita como um pensamento, né? E, portanto, uma proposição sul-norte, assim, no sentido... É lógico que a gente nunca vai se descolonizar do ponto de vista intelectual totalmente, né? Evidente, porque a gente tem essa herança que está enraizada na própria formação, mas é nesse sentido de, existe uma corrente que a gente poderia dizer, essa corrente aí nasceu no Brasil e foi, ou não, por motivos geopolíticos até, exportada. Mas existe isso, um pensamento musical... Eu acho que isso não é relevante também. Não é porque, na verdade, o mundo é uma globalização contínua. Né? E tudo é uma mistura geral. Né? O europeu é muito provinciano também. Ao achar que ele é a origem das coisas, ele também não é a origem de nada. Né? Então, assim, e por outro lado, os nacionalismos todos e o nacionalismo brasileiro, se a gente pegar, por exemplo, o nacionalismo brasileiro, ele nada mais é do que uma de fortíssima influência europeia, porque é uma música tonal, com os moldes todos da tonalidade até clássica e romântica, entendeu? Sim. Com uma brasilidade postiça, né? Em grande parte com tons assim de modas nordestinas, muito artificialmente colocadas dentro de uma textura de música clássica bem tradicional. Ou seja, é uma música europeia da mesma forma, só que com 100 anos de atraso. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar no nosso ouvido. Na verdade, quando a gente é artista, a gente faz aquilo que a gente esteticamente procura perceber como mais interessante, mais gostoso. Né? E a música ela tem que responder a essa autenticidade. Então, para mim, não interessa se é brasileiro, se não é brasileiro. Né? Eu faço uma música que me interessa na sua complexidade, na beleza dos objetos sonoros, na simultaneidade de camadas, em processos de direcionalidade, de transformação, de modelação da forma, né, já que é a questão principal tua, né, que é minha também, importante. Né, e é por aí que vai. Se ela é brasileira, se ela não é, não me interessa. É menos no sentido nacionalista, é no sentido da construção do pensamento, de uma ideia. Aí eu estou tentando territorializar e tal, mas porque é muito identificável, né, essa coisa vinda do norte, né, essa produção de ideias vinda do norte, né? E é nesse sentido que eu estava querendo te instigar para... Eu acho que todo o meu pensamento em torno do maximalismo é um pensamento meu, que pode ser apropriado por outros, mas... E que na realidade também, quando eu digo assim, digo com uma certa relativização, porque quando eu lancei o termo música maximalista para definir a minha música, e até hoje, saiu meu livro na Alemanha agora há 1 ano e meio, né, e que é organizado por um grande musicólogo alemão, que é uma coleção de textos meus, inclusive das minhas conferências feitas lá em Colônia e tal, onde o título eu dei, né, Nova Ars Subtilior, Nova Arte Sutil, né, fazendo um jogo com a música da alta elaboração da Idade Média e com Ars Nova e tal. Ensaio sobre a música maximalista. Eu sou conhecido como músico maximalista, né? Mas na verdade o maximalismo também não sou eu. Quer dizer, sou eu, mas antes de mim, os compositores que eu me julgo influenciado, né? Pelos quais me julgo influenciado fortemente, sobretudo
Henri Pousser, no domínio da harmonia, do pensamento harmônico, estruturalmente de alturas, o Berio, por milhões de motivos, e o Stockhausen, que é a trinca que mais me influencia, e daí, sobretudo, Stockhausen e Berio, do ponto de vista da produção geral, são compositores que se enquadrariam muito bem na definição do que eu chamo de maximalismo também. Então, por mais que seja também isso uma brasilidade de eu definir um termo e esse termo ser muito ligado à minha estética, à minha maneira de compor e tal, eu mesmo não reconheço ela tendo nascido em mim, né? Sim, sim. Eu reconheço eu como levando adiante alguma coisa que eu assimilo e transformo e transgrido de certa forma e com a qual eu me identifico. Você poderia citar um outro exemplo? Eu me lembro, queria na verdade que você definisse um pouco essa diferença que no meu entender, quando eu leio sobre música maximalista, você não evidente falando, e li vocês falando algumas coisas, me lembra complexidade, né? Não assim a novíssima complexidade, vamos chamar assim, mas a nova complexidade, pensando no Berio. A primeira coisa que eu pensei foi o Berio, como você citou, e eu realmente, quando falou maximalismo, eu pensei em complexidade de Berio. Mas eu também, assim, por exemplo, eu vou citar aqui, não precisa necessariamente ser, mas um cara como o Arthur Campella, me parece ser um cara que trabalha com complexidade. Sim. Seria um maximalista? Seria. Acho que o Campella tem uma música... O Arthur, ele tem uma música muito parecida com a do Ferneyhough, né? Sim. Em termos de gestualidade e tal. O Ferneyhough é um caso interessante, porque é uma alta complexidade, mas que perde um pouco a mão da escuta dessa complexidade. A complexidade, para mim, ela tem que estar ligada a uma complexidade auditiva, a um fenômeno musical. Por mais que a música tenha, e eu defenda isso direto, diversas matizes que vão do mais audível até o mais inaudível. Mas ela não pode ser preponderantemente inaudível, né? Ou simplesmente intelectualizada. Ela tem que acontecer, e por isso me interessa tanto a obra do Berio, ela tem que acontecer no nível da sensibilidade. E essa complexidade no nível da sensibilidade é que se você procurar, você vai achar coisas lá que são do domínio do não audível. Que são do domínio do audível também, mas também há muito do domínio do não audível, né? E você acha que o Ferneyhough, ele não teria... O Ferneyhough eu acho que não. O Ferneyhough é um cara que, se você me pegar um exemplo de nova simplicidade e de nova complexidade a la Ferneyhough, com certeza eu vou preferir ouvir e me debruçar em cima da nova complexidade e não da nova simplicidade, né? Você pega um Goretzky, por exemplo, e um Ferneyhough, o Goretzky para mim é descartável e o Ferneyhough é um objeto de reflexão, pelo menos de reflexão, né? Agora, ele perde um pouco, né? Ele perde um pouco o controle, né? Porque o mecanismo é tão encapsulado, né? de geração das estruturas que acaba sendo uma forma nova de automatismo, muito semelhante ao serialismo integral do começo dos anos 50, né? Onde se perdeu um pouquinho o controle fenomenológico do que se estava compondo. Que a própria estrutura se anula, de certa maneira, né? No caso do serialismo integral, uma das críticas feitas tanto o aspecto rígido da maneira como se tratavam, né, as estruturas e a projeção daquelas estruturas, elas acabam se anulando, de certa maneira, né? No caso do intervalo, a crítica que o próprio Liggett faz ao intervalo como um elemento rígido e acaba... da maneira como é construída, sem essa preocupação com o resultado. Isso é curioso porque no caso do Boulez ele vai mudando, né? Ele vai flexibilizando, e para quem dizia que não deveria ser, o auditivo deveria fugir de qualquer referencialidade, né? Lá nesse período da década de 50, na frente ele já muda totalmente, né? Digamos que de Anselmo Gigolfo ir para Jalon, né? Que aqueles ensaios finais, já tem outra pessoa falando, né? Ele se contradiz em termos, então ele muda, né? Muda. Claro. Mesmo o enfoque dele sobre Berg mudou totalmente, né? Quando eu li isso que você falou sobre o Ferneyhough, e eu fiquei pensando que, assim, a mesma coisa que você faz poderia ser feita também num outro sentido. Como é que você responderia a alguém que dissesse a mesma coisa sobre a sua música maximalista? Você diria que, não, a minha música ela tem uma referência auditiva que o Ferneyhough não tem? Porque ele mesmo poderia ser, mas a sua música para um nível de ouvinte, de escuta, ainda que atenta, mas que não tão informado talvez, passe a mesma sensação que um ouvinte
que consegue já fruir mais da sua, não conseguiria da minha. Você entende? Como se fosse uma gradação de complexidade cujo fim não tem limite. Eu acho que sempre depende do grau, da bagagem técnica e cultural que a pessoa tem de poder se defrontar com determinadas obras da linguagem musical, né? Agora, eu acho que tem um dado sensorial, né, que também é importante aí. Eu me lembro muito de uma frase do Berio, quando ele vai falar do Labyrinthus Due, de 1965, que é uma das obras chaves do Berio. Fala assim, essa obra, para mim, ela tem níveis diferentes de escuta. Se você ouvir, sem se preocupar em procurar o que está lá dentro, você vai se bastar e vai conseguir aprender com a sua sensibilidade. Mais ou menos isso, né? Não lembro exatamente as palavras. Mas se você quiser procurar, você vai achar um monte de coisa, né? Esse é um ideal do Berio dos anos 60 que ainda me é caro, esse tipo de coisa. Quer dizer, se atentar para baixar um nível, não que isso seja, do ponto de vista filosófico, uma redução de nível, mas para baixar um pouco, simplificar um pouco o paralelo, se preocupar com a beleza, né? Mas ao mesmo tempo, essa beleza ser de tal forma elaborada que te dá elementos de reflexão, de reencontro, de especulação e te incita a uma reescuta, né? Uma das coisas que define uma poética maximalista é a impossibilidade de você se dar conta de tudo numa escuta só, né? Então é um convite a uma reescuta, onde a cada reescuta você vai ter angulações diferentes. Mas para alguém que preza o concerto, a sala de concerto, esse formato de apresentação, que, portanto, em última instância, se dá de uma vez só, né? Já que na sala de concerto não repete a música. Isso não seria um problema, já que a tua ideia musical que está ali presente não vai ser captada? Porque isso não, ela vai ser. Assim, não nesse nível... Mas ela não é para ser... É impossível, uma boa obra é impossível de ser captada na totalidade de uma vez só. Bach, por exemplo, você não capta tudo de uma vez só. Toda vez que você ouve por um flanco diferente. Né? Esse tipo de riqueza que é interessante. Agora, por que é interessante no caso de um Bach, por exemplo? Porque a cada vez que você ouve uma obra de Bach, você pode ouvir por um prisma diferente. Mas você está ouvindo por prismas diferentes. Qual que é o problema, por exemplo, de um Ferneyhough? Você não consegue essas diferenças no nível da sensibilidade. Você tem um nível de elaboração muito grande do ponto de vista da geração estrutural que não está no nível da audição. No nível da audição você tem quase que uma coisa só, que é uma anulação da figura, quase sempre. Né? O que te causa uma certa inapreensão da obra. Então você entende que a complexidade tem um limite, é isso? Apesar de defendê-la enquanto princípio, tem um limite para essa complexidade que está na própria capacidade cognitiva do ser humano, digamos assim. Eu não sei se é um limite, não sei se é um limite. Eu acho que a complexidade na música ela tem que estar envolta a uma situação de sensibilidade auditiva. Quando ela está focada muito mais numa geração intelectiva de processos, puramente isso, sem que isso se reflita no nível de uma percepção do objeto sonoro e das relações sonoras, ela vira intelectual demais, ela vira um processo de automação. Né? Eu não sei se ela tem limite, ela pode ser ilimitada, mas ela pode ser lindamente ilimitada dentro de um nível de percepção auditiva bastante palpável. Eu digo assim, me ocorreu um paralelo interessante talvez, mas que é diferente porque a obra é produto de um indivíduo, dos seres humanos. Mas a natureza tem um pouco isso, né? Se você olhar para o fenômeno físico, ele pode ser... todo mundo apreende o fenômeno físico na sua superfície. E pode, digamos assim, com algum nível de reflexão, se encantar com o fenômeno físico. Claro. Ou seja até o atrito. Nossa, que coisa incrível esse fenômeno do atrito ou do não atrito. E começar a perceber estruturas mínimas isso, dentro, aí né? assim, mas o cara não sabe o que está acontecendo, por que acontece. Aí se ele for mergulhar, ele vai ver que tem muitas, né? Ou mesmo um fenômeno da natureza, mesmo biológico, né? Uma fotossíntese, uma coisa assim, mas o cara se encanta, mas não sabe o nome, não sabe por que se dá, nem nada. E mesmo assim se encanta. Eu suponho que é isso que você está querendo dizer, né? Assim, isso que você está falando é um pouco o que o Goethe falava, né, da natureza. E que foi o modelo do Weber,
né? A teoria das cores e a teoria da natureza do Goethe foi alimento para o Weber nesse sentido, dessas correspondências entre o mínimo e o máximo e essas deflorações de níveis diferentes que o Goethe via na planta, por exemplo. O Grundgestalt, né, da ideia Da estrutura de base. Da estrutura de base e tal. Que é uma ideia serial, né, na realidade. Que é muito ligada a essa figura do motivo, que vai, né, se desenvolvendo infinitamente. Eu queria então agora, depois eu vou voltar um pouco para essa discussão assim mais ampla, lado senso. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona para você o processo de composição. Se, por exemplo, você tem um planejamento, se para você, porque eu perguntei a alguns compositores, nem todos, principalmente esses que têm lidado com música no suporte eletrônico, eletroacústico, né? Como os materiais são muito distintos, muitos deles não carregam consigo esse peso da escrita que a gente tem na escola, a escrita sabe que você é educado no contraponto, na fuga, e aí você vai eu mesmo sinto esse peso da escrita, sabe? Quando eu vou compor e tal, e alguns compositores que não vieram dessa tradição necessariamente, né? Como no seu caso você veio de toda a tradição da escrita e tal. O que você está chamando de escrita, eu chamo de escritura. Isso, escritura, no sentido... Escrita, que a escrita é a anotação, né? Eu queria falar no sentido de écriture, nesse caso. Isso. Que é a escrita no sentido da... Elaboração, da processualidade. Que tá, no caso da música instrumental, tem a sua materialidade expressa na partitura e naquela... E de certa maneira, aquele também é uma forma de limitação, sim, como a plataforma eletrônica também tem as suas. Então eu quero saber como é que funciona para você, se mudou também, você pode dar uma descrição para mim, do processo composicional. Como ele se dá? Você planeja, por exemplo, existe planejamento para você, é uma coisa fundamental. Eu vou pensar uma obra e eu, de repente, já começo a pensar na duração, no todo, aí vou utilizar tais materiais. Você entende? Antes de ir para a escrita ou para a manipulação propriamente, né? Sim. No mundo eletroacústico, alguns compositores que eu conversei, que trabalham basicamente com música acusmática mais até do que mista, ou seja, não trabalham muito com instrumento, eles vão muito na plataforma, principalmente jovens, né? Já direto no computador e tal. E não tem essa coisa tanto do planejamento, pelo menos não consciente, né? E eu imagino até pela sua tradição germânica, assim, né? Desse pessoal que preza por isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que funciona o planejamento. Olha, para mim, eu vejo aí essa questão com muita clareza, assim. Eu acho que tem dois níveis, duas linhas de força muito claras na história da música, com relação à composição. Ou você pensa o todo, imagina o arco da obra e a sua poética geral, antes da busca mais precisa dos materiais, e vai especular os materiais depois dessa concepção geral da forma, né? E do que a gente poderia até dizer de um ideário da composição, né? Ou você vai especulando sobre materiais que você nem sabe o que vai acontecer com eles, mas você vai especulando e a partir dessa especulação você vai se desdobrando até constituir as grandes formas. Os grandes compositores, eles se aliam ou a uma tendência ou a outra. Só que os grandes, eles não são só isso ou aquilo. Mas existe uma predominância de uma linha de força ou de outra. Te dou um exemplo clássico dessa oposição. Stravinsky. Stravinsky é um compositor da visão global que busca os materiais. Weber é um compositor que está nos materiais e gera a forma. Né? Se você pegar Weber, óbvio que ao especular sobre os materiais mínimos, ele está tendo uma visão da obra também como um todo. Ele está sabendo onde ele vai chegar. E o Stravinsky, quando ele está idealizando um arco e uma poética, e que era muito fortemente ligado aos balés na época e tudo, ele também já tinha uma ideia muito clara dos materiais que ele queria, com os quais ele queria mexer. Né? Então existe uma preponderância, porém, tanto um nível quanto o outro estão presentes no trabalho de um grande compositor. Né? Quando o compositor ele não se apropria muito claramente de um nível de consciência, seja do nível da macroforma, seja do nível dos micromateriais, ele está fadado a fazer alguma coisa aí que com um risco muito grande de não ser grandes coisas. Né?
Então você falou de compositores jovens, provavelmente são compositores que estão fazendo obras, pode até ter sons bonitos e até por acaso alguma solução formal interessante localizada aqui e ali, mas as obras vão soar de uma maneira meio naive, né? Da mesma forma, se você tem o grande arco e não tem um domínio da estrutura mínima, aquele grande arco da forma não vai se suster, né? Então, para mim, eu tento fazer um balanço entre as duas coisas. Agora, eu tendo mais a... Eu não sei se dá para dizer isso, mas assim, eu não consigo começar a compor sem ter um título, por exemplo. O título, para mim, quando surge uma intenção compositiva, isso está se delineando numa poética bem precisa, com uma correspondência poeticamente formulada num título. Dificilmente eu faço uma obra, raríssimo, de eu fazer uma obra ou estar compondo sem estar para mim um título claríssimo, porque o título me guia, né? Ou seja, eu tenho uma tendência a entender a forma e o ideário geral significativo da obra como fortemente norteador daquilo que eu vou buscar. Por outro lado, eu desenvolvo desde a década de 80, mais precisamente 84, né, 83 e sobretudo 84 e 85, algumas técnicas especulativas de desdobramento de materiais a partir sobretudo da estruturação harmônica de intervalos. As entidades harmônicas, né? As entidades harmônicas e das técnicas que eu derivei desde aquela época, que são os módulos cíclicos e as projeções proporcionais. Os módulos no sentido de uma expansão no nível horizontal das entidades e de uma constituição de um campo alargado, mais circunscrito nele mesmo, porque é cíclico, né? Mas que faz parte de um defloramento daquela entidade, que só aquela entidade é capaz de gerar, nenhuma outra vai gerar aquele módulo, né? E as projeções proporcionais no sentido de você, seja a partir dos aglomerados, das entidades em si, seja a partir dos módulos que eu derivei, de poder comprimir ou dilatar estruturas musicais em âmbitos muito diferentes. Que para mim tem uma correspondência muito grande com um deslize possível de escutas de tempo. E que tem a ver com toda uma concepção de relatividade, que se impregnou desde a descoberta da relatividade por Einstein e tudo, que a gente não ouve o mesmo tempo, né? Os tempos são diferentes, eles às vezes são concomitantes, eles não são coincidentes, né? Por que Mahler é o pontapé inicial da música contemporânea? Porque a escritura de Mahler, ela é uma escritura de deslizes, de tempos muito desiguais, né? Ela não é a mesma escritura de Bruckner, por exemplo, onde você tem as justaposições muito claras, né? E apesar de muita destreza, orquestração, harmonia riquíssima, algumas coisas de melodia lindas e uma força que tem a música de Bruckner, é uma música muito simples se comparada com a música de Mahler, onde você tem níveis de engates diferentes, conectividades diferentes, né, de ideias que estão acontecendo, outras que estão sobrando, que você pode se dividir, né? Essa complexidade maximalista, de você poder jogar a tua percepção de um lado, vai reouvir, joga para um outro, isso acontece no Mahler e não acontece no Bruckner, por exemplo, né? Então, por que eu estou falando do Mahler? Por causa dessa não correlatividade estrita entre das coisas em um mesmo tempo, né? E essa mesma dissonância temporal, digamos assim, que é tão interessante, tão contemporânea, né? Ela, no nível intervalar, ela coexiste para mim com níveis de compressão e dilatação em âmbitos muito distintos das mesmas formulações de intervalo. Então, esse nível, tudo isso que eu estou te falando agora, é do nível da micro-organização, né? Ao mesmo tempo que dos materiais, da geração dos materiais. As entidades são materiais, Sim. Dos materiais com qual você Exato, propõe, né? Então, ao mesmo tempo que você tem em mim, né? Você me perguntou pessoalmente, quer dizer, essa preocupação de um arco geral, de um ideário, né? De buscar um título que represente uma poética, uma ideia clara, né? Que vai representar uma significância até extra-musical daquele trabalho. Eu tenho buscando comigo o tempo todo a especulação em cima das organizações, sobretudo intervalares, a partir dos quais eu vou gerar os materiais, né? Agora, nesse processo existe um âmbito enorme de referencialidade, porque
O intervalo, você bate um intervalo, você se reporta a um montão de lugar na história da música, né? Então existe, ao mesmo tempo que existe uma coisa que é da índole do defloramento dos materiais, portanto no nível micro, você já tem ali uma potencialidade de remissão para fora dele, que é da índole da significação, né? Tem um texto, acho que se não me engano no Alé ou em algum outro texto do Boulez, em que ele cita, ele naquele momento ele está tentando, digamos assim, negar a todo custo qualquer referencialidade, né, da música tonal, então ele evita usar a palavra acordes e tal, e ele usa a palavra entidade. Você tem alguma relação nessas outras entidades harmônicas com essas reflexões que o Boulez traz para a harmonia, no sentido daquilo que soa em conjunto, caso de derive, você tem Derive 1, por exemplo, foi uma peça que eu analisei, você tem ali diversos aglomerados, que eu também pudesse até chamar talvez de entidades harmônicas, que não estão, você não vai vê-los assim explicitamente, mas que eles estão né, sendo trabalhados ao longo do tempo ali. Sem dúvida. Mais até do que Boulez, você tem em Pulsar a emergência desse conceito. Você tem um teórico muito importante, que foi o Edmond Coster, que é o teórico da polarização, que ele fala de entité. Né? Então essa noção de entidade que depois, a partir desses caras, foi cair na cabeça do Willy. E do Willy eu me influenciei, claramente. Né? Porque o Willy tinha um pensamento por entidades, claramente. Uma das obras do Willy, muito interessantes, é o Prelúdio número 2, que é todinha feita em cima de entidades harmônicas. Na cabeça do Willy era isso. Né? O que eu me distingo do Willy é que eu procurei especular e desenvolver técnicas bastante pessoais de composição a partir das entidades. Não é a própria encarnação da entidade, não é uma invenção minha com o conceito de entidade. Isso estava em voga na música contemporânea desde a década de 50, pelo menos. Né? Tudo bem que um ou outro vai falar de agregado, né? Cage vai falar de agregado, o próprio Boulez vai falar de agregado, né? Mas a noção entidade, que é uma agregação ou um agregado harmônico que implica uma certa significação, porque ele vai ser importante, isso está presente e começa, na realidade, a nascer em 1909 com o Farben do Schoenberg. Porque aquele acorde que varia muito pouco e praticamente impregna todo o Farben na terceira peça do Opus 16, das 5 peças para a orquestra, do Schoenberg de 1909, que é o mesmo ano que ele está acabando o Harmonie Lehre, o Tratado de Harmonia, aquele acorde que não é um acorde único, ele tem pequenas variações, mas gira em torno dessas variações dele, e portanto tem aquela cor muito clara, né, que é aquele Dó, Sol sustenido, Si, Mi, Lá, que é o acorde Farben, é uma entidade. Né? Ali é o primeiro exemplo de uma obra que está inteirinha calcada em cima de uma entidade. O acorde de Tristão e Isolde seria o acorde de Tristão o acorde de Tristão, que eu inclusive desenvolvi um artigo grande sobre ele no Música Maximalista, de mais de 100 páginas, analisando as implicações. O acorde de Tristão é um dos exemplos mais interessantes e ao mesmo tempo mais falaciosos da história da música. Porque o acorde de Tristão existe antes de Wagner milhões de vezes. Né? O Wagner simplesmente se apropria daquele acorde e também por uma estratégia muito grande de autopromoção, né, que o Wagner tinha, aquele acorde acabou sendo conotado à invenção wagneriana, como sendo um acorde de Wagner. Né? Na verdade, aquilo lá não é. Mas aí no caso dele, você acha que ele sabia dessa existência pregressa do acorde e conseguiu manipular na memória musical das pessoas de alguma forma? Seria isso ou não? Ou só foi uma com certeza ele tinha, com certeza, porque mesmo um pouquinho antes dele, o próprio Liszt expõe esse acorde melodicamente no começo da principal obra do século XIX para piano, que é a Sonata de 1853. Se você pegar as quebras de perfil, é o acorde de Tristão. Então já está de mão dada ali, né, de bandeja ali, né, pro Wagner. Voltando um pouco à questão do tua processo composicional, você falou do texto, né, que é uma coisa que me parece muito clara também, quando você, tanto em entrevistas que você deu, quanto em textos seus, e aí me vem muito isso, porque a grande questão que eu estou propondo é, digamos assim, a angústia da forma. Porque, assim, na medida em que você
ainda que com flexibilidade, sem querer ser determinista, mas você tinha formas mais bem acabadas que permitiam que o cara, né, soubesse uma direção, alguma coisa assim, na música eu chamo aqui tradicional e tal, né? Isso dá um chão, ok, vou trabalhar com essa forma, então aqui que vai estar... Hoje, teoricamente, você pode tudo, né? E isso gera uma dificuldade de criar um limite, assim, limites visíveis, né? Independente da maneira como você vai embaralhar aquilo no meio. E o texto, quando você tem uma música com texto, você ajuda, um texto aí vocal mesmo, você vai fazer uma peça para voz, isso ajuda muito, porque o texto já te dá, né, já te delineia, já te aponta uma forma, né? E aí mas você faz a apropriação do texto de uma outra maneira, né? Não é que você necessariamente use o texto nas suas obras falado, cantado ou lido, né? E aí me vem, claro, algumas obras que você claramente utiliza como a PAN, não é isso? Que você trabalha a forma a partir das letras, né? Ali é uma nova forma, a forma pronúncia. Forma pronúncia, né? Pois é. Aí na hora que eu estava vendo... Que talvez ali, fazer um parênteses, talvez seja uma das poucas coisas que as pessoas deixaram de inventar com relação à voz no século XX. Porque com a voz se fez tudo. Bério, por exemplo, é o maior compositor vocal do século XX, e no Bério você acha quase tudo sobre a voz. Com a voz, sobre a voz, a partir da voz, além da voz. Né? No entanto, ninguém vislumbrou o fato de que a forma musical poderia ser a própria palavra, só que dilatada de forma que ela se extinguisse enquanto percepção da palavra, mas ao mesmo tempo a sua coloração fonêmica e a sua proporcionalidade de duração dilatada no tempo fosse nada mais nada menos do que a própria palavra e a própria música, né? Ou seja, não é percebida mais como palavra, mas é a palavra que se verte em música. É uma forma pronúncia. Forma pronúncia você usa em diversas obras, né? Acho que é transformante, se não me engano, não é isso não. Eu uso em várias. Eu uso no Pan, eu uso no Phantom Vortequelle, recentemente no Retrato Falado das Paixões, peça recente que eu fiz. Agora uma dúvida aí, né, no caso... Você secciona, de certa maneira, a obra a partir dessas três letras, né? Mas elas são pronunciadas durante a obra? Só o P. Só o P, né? Só o P vem da minha voz. A forma pronúncia ela pode ser derivada da própria voz, como ela pode ser uma texturização, tendo por base uma análise e dilatação da palavra. Existe uma relação semântica, já que você mesmo está desconstruindo essa relação semântica na medida que você estica. Total. Então, mas existe uma relação semântica, ainda assim, ainda que ela não seja perceptível que você está esticando, como você falou, Sim. o P vira 5 minutos, semântica do significado PAN, Total. com o conteúdo que você está produzindo na obra? Total, porque ali é uma sinfonia, o PAN é o quarto movimento da minha obra Pan para Orquestra, que é a sinfonia da totalidade. Né, porque os sons começam fora na coxia, entram, a orquestra sai depois, tudo acontece, existe intervenção no público, existe música eletroacústica junto no quarto movimento, então que é o PAN, também versão para música eletrônica pura, né, que depois eu verti para música eletrônica pura, né. Então, fora o que, existe uma menção ali também à morte de Trotsky, que para mim é o PAN da política do século XX. É o cara que realmente entendeu a internacionalização e teve a visão mais global do que acontecia naquele momento. Pois é, isso é uma coisa curiosa, porque muitas vezes você defende muito a música pela música, você critica o que se chama de música funcional, ou seja, que funciona para outros fins, que elas talvez funcionem lá. Você cita até elogiosamente o Ennio Morricone, mas acha que a música funciona ali, que ela fora daquele contexto do filme ela não teria um sentido. Então. Você acha que a música não pode ter nenhum outro tipo de... Idealmente, né? Então ela seria, antes de tudo, pura. Seria isso? Mas, no entanto, quando você fala tanto de imagens, de textos, já desmonta um pouco a noção de música pura. Mas a palavra, para mim, é uma categoria da música. A palavra, para mim, ela é uma categoria, um gênero musical. Para mim a palavra, claro que existe a linguagem verbal, é a linguagem da música, mas eu não estou querendo com isso dizer que são, né? Mas a música, a palavra é tão próxima da música e existe tanto de música dentro da palavra
que eu encaro a palavra como um gênero musical, a língua falada como um gênero musical. Tanto é que eu falo 8 línguas, eu exercito esse aprendizado. Já fazia tempos, quase 30 anos que eu não aprendi uma língua, e agora me impus sozinho. Peguei um método do alemão para o russo, e estou aprendendo há 1 ano sistematicamente o russo. Porque para mim fazia falta, é como se aprender um novo instrumento, assim, depois, né? Para mim a palavra é um quarteto de corda, música sinfônica, música para instrumento solista, música eletroacústica, línguas. É como se fosse uma categoria musical, né? Com as suas especificidades. No caso da palavra, especificidade semântica, que faz dela a palavra, né? E, portanto, um pouco para fora das outras categorias da música puramente musical, digamos assim. Mas não existe nada puro, né? Pois é. Então, e nessa reflexão sobre, por exemplo, o Pan, eu tenho outra peça, acho que é Parcours de l'Entité, se não me engano. Parcours de l'Entité. Também você utiliza algum tipo de forma por eventos, não é isso? Ou eu estou enganado? Não, o Parcours de l'Entité... Porque na hora eu me lembrei, se não for essa é uma outra, talvez eu esteja enganado, mas assim, na hora me ocorreu a pergunta, mas isso não é moment form? É o moment form do a forma pronúncia é uma forma momento com a dramaturgia da palavra e com a necessidade de uma sucessibilidade de eventos que na forma momento você não tem. Uma direcionalidade, né? Que isso. Na sua música sempre tem essa direcionalidade. Sim, né? Assim, as partes que estão ali elas não são embaralháveis. Não pode trocar de lado e está tudo bem. Stockhausen dizia que a forma momento dele era embaralhável. As principais obras da forma momento dele não necessariamente são embaralháveis. Algumas são, né? Por exemplo, Stimmung. São 51 momentos que você pode eventualmente trocar. O microfone Eins você pode modelar. Então tem momentos realmente formas momento que geralmente são embaralháveis, né? Mas tem, por exemplo, a obra em que surge a moment form no Stockhausen, que talvez seja uma das maiores obras do Stockhausen e com certeza uma das maiores obras da música eletroacústica, não são embaralháveis os momentos, eles acontecem naquele jeito, que é o contacte, né? Então ali também tem contradições que... Mas tem alguém que está tentando, né? Ok, a gente está com novos materiais, não pode continuar trabalhando com os mesmos modelos de pensamento. Eu acho que tem um pouco, você acaba cedendo, né? Porque o modelo de pensamento é muito enraizado, né? Assim, eu fico imaginando que tem um pouco disso, né? Dessa tentativa de lidar com esses materiais novos, né? E como organizá-los e tal. Porque essa é a minha grande questão, na verdade. A harmonia, por exemplo, durante muito tempo, ela foi o guia principal dessa modelagem formal, né? Tanto do ponto de vista do seccionamento temporal, quanto do ponto de vista das outras coisas que aconteciam paralelamente, no fundo, no plano. Né? Mas a harmonia era, digamos assim, a última palavra. Ele vai dar uma aula de análise básica, ele procura onde está a cadência. E daí você sabe que alguma coisa, uma informação terminou e outra começou. Então, e aí, quando você tem uma música que não tem nenhum tipo de predomínio, que nenhum parâmetro predomina, organizar a forma se torna um desafio, né, complicado. E aí que vem a proposta da Momento Form e tal, mas aí ela propõe também uma ruptura com a direcionalidade, né? Você acha que é possível? Mais ou menos. Porque existem culturas que você não tem mas necessariamente essa noção greco-romana de drama, de arco, de direção. Mas mesmo no Stockhausen, mesmo na forma no momento, você tem direcionalidade. Existem momentos direcionais e momentos não direcionais. Né? Mesmo no contacte, por exemplo, existem processos de rarefação, de uma série de coisas que são claramente direcionais. Né? A sua música, você sempre trabalha com essa ideia de uma narrativa, de um ápice dramático? Não de uma narrativa. Narrativa no sentido... Uma vetoriação, uma vetorização. Isso sim. Porque eu acho que no Apoteose de Schoenberg, que foi meu primeiro livro, né, eu acabo com a frase que viver é percorrer direções. Viver é percorrer direções e ouvir é perceber direções. E na realidade é isso. Quando você tem ausência da direção, você não tem o que ouvir, porque ouvir é um mapeamento. Ouvir não é simplesmente escutar. Aliás, eu diria até diferente. Talvez escutar, que é o verbo mais especulativo, não é ouvir simplesmente. Né? Escutar é escutar direções, é você prescrutar caminhos.
né? Existem estéticas que denegam isso. Elas não me interessam, né? São estéticas que tendem a criar uma absoluta soltura do objeto estético em relação a uma necessidade nervosa até de constituição do organismo. Isso. Né? Isso para mim não interessa, não me é interessante como objeto estético. Né? Ele pode ser um objeto de apreensão até interessante, mas muito setorizado, muito simultâneo. Ele não me dá uma constituição de um significado maior. Os significados vêm de cápsulas. Tudo que significa são encapsulamentos. Não fosse a possibilidade que a gente tem de encapsular, a gente não conseguiria sequer falar. Porque os sons na linguagem, eles se sucedem uns aos outros. Né? Então eles se perdem. Um se sucede ao outro e evapora. Quer dizer, se a apreensão fosse momentânea, absolutamente momentânea e pontual, né, você não teria a percepção do significado. O significado é uma retenção. E não só uma retenção, como uma preservação da direção dos materiais. Né? E isso é que causa o significado. Então aquilo que não significa, para mim não interessa. Né? Ele pode ser tão interessante no momento, assim, e portanto, até agradável, quanto uma xícara de café, que eu aprecio um bom café, ou um sorvete, ou um bom chocolate, né? Ou um peixe muito bem feito, né? Que você dá na ordem da culinária. Depois que aquilo passa, ele não sobra uma significação muito profunda. Né? Mas muito porque não haveria uma estrutura que amarre todos esses momentos, é isso? Não existe uma ideia da significação, né? do grande encapsulamento. A forma, o momento do Stockhausen, que é essa tentativa radical na vida do Stockhausen, daquele ponto, final da década de 50 com a década de 60, de prestar atenção na autonomia do momento, mesmo ali você tem a percepção da significação global. Né? O Crummer, Crummer, né? George Crummer? Aquele compositor, não, Crummer, o musicólogo de Colômbia, esqueci o nome, que é Jonathan Crummer, né? Não sei quem é. Crummer. Você deve conhecer, que eu não está lembrando talvez. Enfim, um musicólogo da Universidade de Colômbia, que faleceu há pouco tempo, falou que tem um livro sobre o tempo, né? E daí ele cita que ele entende que o momento forme começa com o Debussy, na verdade, ainda que não de maneira tão radical, e aí aponta que, de fato, o primeiro a fazer moment form seria o Stravinsky, né? Na Sinfonia de Sopro, na Sinfonia Wind Symphony. Só que, assim, é um moment form que, assim, você tem todo isso que você está falando, toda uma estrutura encapsulada que a gente não percebe, mas que está lá, né? E que ele considera que é possível quebrar, porque para ele o moment form está ligado à quebra da continuidade, né? A descontinuidade. Mas isso no Stravinsky, essa obra é uma obra fundamental. Eu tenho até o facsímile dela aqui. Mas eu tenho uma análise muito louca dessa obra aí, que eu desconstruo e depois reconstruo a obra, né, para entender o Stravinsky. Na verdade, é um ápice no Stravinsky, mas que já existe desde o começo do período russo, que é essa montagem eu defino o Stravinsky como sendo o inventor do terremoto à distância. Como é que seria essa ideia? Na verdade, são placas tectônicas. O que é um terremoto? São placas tectônicas que se quebram, né? Você tem várias figuras do Stravinsky, estruturas, que se quebram por transposições literais, para cima ou para baixo, às vezes com uma pequena variação aqui e ali, mas é a mesma coisa que vai para cima ou vai para baixo, sobe uma segunda menor, desce uma segunda maior, sobe uma terça menor, e por aí vai, desce uma quarta, né? Só que elas são interpoladas por outras, que também com as quais acontece o mesmo procedimento. Né? Nenhum deslocamento de uma mesma ideia no Stravinsky, ela acontece por justaposição, elas são separadas e distanciadas. Então é como se fosse um terremoto à distância, né? Onde existem várias camadas que se interpolam e todas elas têm as suas quebradiças, né? E as suas transposições deslocadas e interpoladas pelas outras. E isso é o Stravinsky. Então, na realidade, não é um momento forme exatamente, porque, na realidade, são grandes momentos que são cortados, né, e que são entrepostos.
É diferente do Stockhausen, né? O Stockhausen existe autonomias realmente, por exemplo, Contacte, são várias ideias, né? E às vezes algumas recorrentes também. Algumas têm algumas ideias recorrentes. Isso não tem a ver um pouco com essa emergência de outros materiais e tanto no caso da música eletroacústica é evidente, né? Os materiais sonoros, tanto sintéticos quanto gravados, são muito distintos. De certa maneira, você saiu de um piano, olhando para o piano, imaginando que aquilo seriam sons musicais, praticamente um universo de todas as frequências audíveis, né? Como diz o Boulez, seriam passíveis de serem utilizadas, né? E exatamente por isso essa necessidade de, não é possível mais com esse material fazer uma música que tenha continuidade de fato. Essa continuidade está no máximo na sua cabeça, ou no caso do compositor. Você acha que é possível construir uma continuidade? Existe eu acho que a continuidade? Sim, se quiser, sim. Eu acho que existem escalas e escalas, eu acho que sim. Sem que ela seja uma referência a algum nível de tradição? Olha, tem uma peça eletroacústica minha chamada Sinfonias, que aliás tem como paráfrase as sinfonias para instrumentos sobre do Stravinsky. Aliás, as sinfonias do Stravinsky estão inteirinhas lá dentro, toda mexida, transmutada, cortada na metade, justaposta em parte. É uma peça... É uma peça de eletroacústica pura, né, para 8 canais. Onde eu me impus uma metodologia de tratamento de tipo homeopático. Eu vou diluindo os materiais por dinamização, né, como os processos de homeopatia, onde você vai diluindo a substância original a partir do tratamento, do tratamento, do tratamento, do tratamento, do tratamento. E os materiais são todos de origem de grandes agregados ou entidades orquestrais, de sinfonias. Né? Então, a partir de fragmentos mínimos, de no máximo 2 segundos, acordes de Debussy, de Schoenberg, de Stockhausen, de Boulez, né? São agregados mínimos que eu vou fazendo transformações e transformações e transformações e transformações, entre 6 e 8 transformações em cadeia, num processo onde a substância original é totalmente irreconhecível no final. E por um processo de continuidade no próprio procedimento de geração dos materiais. Né? Então... Pois é, me ocorreu isso um pouco, eu tinha até escrito essa pergunta, porque como você fala muito de identidades harmônicas e de intervalos, o parâmetro frequência, altura, ele parece ser uma coisa que vem um pouco talvez dessa tradição também da pós-serialista, ele parece ter uma importância especial, né, na tua música. E aí, nesse sentido, eu queria saber se, de fato, ele é uma coisa que sempre te vem primeiro na hora de compor e que, portanto, ele poderia ser até uma referência para a construção da forma. Você entende o que eu falei? Assim, tipo, para muita gente, o timbre que seria o parâmetro central sobre o qual as coisas giram, sei que eu posso usar esse termo girar, né? Porque dá uma sensação de centro, né? É isso mesmo? As entidades harmônicas, portanto, a harmonia... Quando eu escrevo para instrumento, elas são preponderantes. Sim, porque eu acho que nenhum parâmetro musical tem um tal nível de detalhamento, de possibilidade de percepção consciente e de remissão histórica, portanto de intertextualidade, quanto o parâmetro das alturas, que é de longe o mais rico, justamente por causa disso. E o timbre nada mais é do que uma interiorização de relações de frequência. Então, na verdade, eu vejo uma... Dentro da teoria do Stockhausen de unidade de tempo musical, tudo é tudo, né? Em níveis diferentes de vibração, de velocidade. Então, tudo é uma relação frequencial. Sim. Mas, obviamente, existem as setorizações, os âmbitos de percepção, por mais que... Uma coisa em tempo, em altura ou em timbre. Né? É claro que um ritmo nada mais é do que uma frequência desacelerada e a frequência um ritmo acelerado, mas ao mesmo tempo você tem o domínio de percepção da frequência e o domínio de percepção das durações. Mas o timbre, para mim, ela está intimamente ligada e a ponte é muito menor em relação à percepção frequencial do que o ritmo em relação à frequência. Então, quando eu constituo uma entidade, que ela tem sempre uma complexidade bastante grande já, ela também é uma espécie de timbre. Ela já é uma espécie de construção tímbrica, né? Então, agora, quando eu vou para a música eletroacústica pura, ou para as estruturas eletroacústicas que vão soar junto com as texturas instrumentais, esse peso ele não é anulado, mas ele é relativizado.
Porque aí você entra num domínio onde os materiais, a noção de pitch, ela é muito mais relativizada devido a uma grande influência de manipulação dos ruídos, da taxa de inarmonicidade dos objetos sonoros, né? Então ali você entra num nível onde a predominância se desloca. Mas mesmo assim a minha música ainda tem, mesmo na música eletroacústica, um pensamento ainda calcado em estruturas de intervalo, mesmo que elas não sejam tão elaboradas no nível do detalhe e da especulação quanto na música instrumental. Mesmo na música você tem esse elemento da... Essa preocupação, essa consciência do que eu estou ouvindo exatamente, do ponto de vista frequencial. Mesmo que você tenha frequências, digamos assim, que a gente chamaria de não tonais, não diatônicas, né? Mesmo, elas estão ali, você está percebendo isso, né? Não é só sim. Porque eu ouvi essa frase recentemente, eu achei muito interessante, porque tem a ver um pouco com a longa disputa, vamos chamar assim, de hegemônica, que eu acho que no final da narrativa a Alemanha venceu, entre a visão de mundo musical francesa e alemã. E aí você está aqui, por exemplo, sei lá, o Rameau, falando em inversão de acorde, e a tradição germânica que não existe inversão de acorde, que você tem um baixo e as derivações intervalares que decorrem desse baixo, né? E não essa noção de inversão, de que um acorde tem uma cor diferente porque está invertido, não. E reverberando isso no longo prazo, passa essa sensação, isso é um clichê e uma redução, claro, no que eu estou falando, é evidente. Sim. Que parece que essa tradição francesa escuta mais a cor e a tradição germânica escuta mais o intervalo, a estrutura. E aí, eu estou falando isso para chegar nessa percepção, que talvez você possa até desfazer, de que todos os teus textos que eu li, quase não aparece a menção, ou entrevistas, quase não aparece menção ao timbre, como alguma coisa, sabe, frequente. Bom, não, assim... Os timbres aí, não sei, imagina que aparece, mas ela não aparece com a fetichização que é impregnada pela escola francesa, sobretudo da música espectral. Sim. Que para mim é uma moda meio furada. Né? Tem muito de timbre na minha música sem eu precisar falar que ela é música espectral, mesmo porque antes da música espectral, a música espectral já existia. Em Ligeti, por exemplo, você já tem música espectral antes dessa coisa toda em cima da música francesa e tal. Eu acho que tem muito aí de uma coisa que é típica da França, que é uma tentativa de cunhar um tipo de desenvolvimento como sendo o centro do mundo. Né? E na verdade às vezes é um pouco falacioso isso. Né? Mas você acha então que é porque você não concordaria com essa ideia de que tem essa separação em algum nível? Eu acho que isso aí que você falou é pertinente e muito interessante. Eu acho que sim. Assim como, para puxar mais dentro do que você está se preocupando, que é a questão da forma, tem uma coisa muito clara de oposição entre o pensamento francês e o germânico, que é a oposição entre a segmentação do discurso e o desenvolvimentismo do discurso. A Alemanha, o pensamento germânico, é muito mais no sentido da Durchkomposition, que é a composição através, que eu tenho um termo em português que seria uma bela poética até a tradução do termo, que é a transcomposição, Durchkomposition, que é o modelo que surge com a sonata do Liszt, que eu já citei aqui, que não era um alemão, mas era germânico como pensamento. E porque é uma sonata que acontece de tudo e ela está num fluxo contínuo, como uma obra só, de um movimento só, né? E que inaugura e pré-configura, né, muitas das obras contemporâneas, inclusive a maioria das coisas que eu faço, que é tudo num movimento só. Né? Não tudo que se faz, mas a tendência de se ter uma obra em um movimento só, né? Que vai ser típica do século XX, mas que já nasce lá e no século XIX com Liszt, e que é essa chamada transcomposição, que é o contrário de toda a escola francesa, que vem desde Couperin, Rameau e tal, que é o pensamento por blocos sonoros, as rupturas, as ausências de conexão, né? Não é, veja bem, isso aqui é uma redução, né? Uma redução, portanto perigosa, tem que ser relativizado, mas são campos de força, né? Sim. Então, mesmo na música eletroacústica, você pega, por exemplo, a música eletroacústica do Stockhausen e compara com a do Schaeffer, onde você tem vários fragmentos, movimentos, são pequenos
blocos, né? Uma vez eu estava na cozinha do Stockhausen, na casa dele, comentando com coisa, a hora que eu mencionei o Boulez, ele virou e falou assim para mim, der kann nicht schreiben, der schreibt nur Block, né? Ele não sabe escrever, né? Só escreve bloco. Claro que ele quis já reduzir a obra do Boulez ali. Sim, e tal. Tinha uma disputa de vaidade. Né? Claro, né? Mas ao mesmo tempo uma admiração enorme de um para o outro, né? Mas um não admite o outro, sempre dá uma agulhadinha, né? E quando não é uma contradição ele falar isso, porque ele propôs também, de certa maneira. Claro, né? Claro. Mas isso que ele falou tem razão. Ele tem razão. Existe uma preponderância no pensamento francês e na obra do Boulez do bloco, assim como existe na obra do Stockhausen do desenvolvimento, da extensão, né? Isso é claro. Eu perguntei isso muito porque eu estou tentando entender como é que funciona, se existe algum parâmetro que é referencial na construção da tua forma. Entendeu? Por isso que, como você fala muito de identidades harmônicas, e eu vejo muita gente que trabalha com música eletroacústica, principalmente acusmática, falar muito da cor, dos timbres, dos sons per se, né? E que eles não pensam em forma, aí eles vão fazendo, aí de repente, pum, sabe? Inclusive alguns falam assim, não, eu vou fazendo, tá? Eu estou ali testando, depois termino, pum. Então, assim, não existe uma preocupação de amarração estrutural, né? Sim. Que na tua música já aparece. Sim. E tal. E também essa... Eu acho fundamental. Agora, eu vou te dar um comentário que acho que vai bem no âmago da tua preocupação. Que eu acho o seguinte, a gente está falando de várias oposições, campos de força, né, do pensar o macro, definir o micro, pensar o micro gerando o macro, do pensamento também dicotômico entre o pensamento por bloco e o pensamento desenvolvimentista. Na minha opinião, existem duas grandes formas na história da música que definiram toda a dialética fundamental do pensamento da composição na forma, que é justamente o pensamento do desenvolvimento motívico por derivação e contrastes dentro do mesmo corpo de derivação, que vai definir a forma sonata, que é uma forma dualística de um primeiro tema contra um segundo tema, onde o motivo vai se desenvolvendo e vai se constituindo como fundamental, né? Aí a gente pensa Beethoven como grande paradigma, né? E a outra, que é a do tema e variações, que também você pensa Beethoven como paradigma, né? Sim. E aí você tem o quê? Uma organização, uma formulação, né, que se encontra por blocos, sempre variada, onde o princípio é se manter o esqueleto, né, mas um aspecto presente nesse esqueleto por um efeito catapora, eu chamo de efeito catapora, que é como se fosse uma propagação na pele, aquele microelemento contagia o esqueleto. Então, por exemplo, você tem nas variações de Abele, o tema de Abele, etc. Você tem aquele que vira o uma variação inteira sobre isso. Mas na verdade o esqueleto todo do tema está preservado na sua constituição métrica e rítmica. É claro que Beethoven ao longo vai transcendendo isso, e ele nem chama de variações, ele chama de Veränderungen, transformações, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele esqueleto naquela variação sendo cataporizado por um elemento textural, tem a ver com textura, que está presente no tema, né? Esse é o conceito da variação. Quer dizer, preservar o esqueleto e um elemento daqui ou dali dilatar, manter uma unidade e colorir todo aquele esqueleto com aquilo, e em detrimento dos demais, né? Se você pensar, o que sobrou? Essa dialética entre o tema 1 e o tema 2, primeiro e segundo tema, desenvolvimento, recapitulação, síntese, etc., da coda e tal, que é da forma sonata, ela serviu uma dialética dualista que era típica do sistema tonal, da tensão e relaxamento, da dominante para a tônica. Enquanto que o outro é mais um sentido de um desenvolvimento dos próprios materiais. E ao longo da história da música, você tem um enfraquecimento da forma sonata e uma preservação do tema e variações. Então eu diria que hoje a forma sonata já não tem mais sentido. Dá para você repensar e falar o que eu faria com uma forma sonata hoje. E fazer, né? Eu acho que uma das coisas interessantes
é às vezes você questionar formas mortas ou vivas e falar o que eu posso dizer com elas hoje. Isso é um pensamento interessante, que eu me coloco sempre, né? Agora, com certeza, o tema e variações é uma coisa que está presente de modo consciente ou inconsciente em todo mundo, porque na realidade o tema ele foi se vertendo cada vez mais pros materiais, né? E hoje a gente tem materiais e variações. A música eletroacústica é materiais e variações, né? Então o tema e variações ele ainda é válido, enquanto que a forma sonata... Que as variações seriam todos os processamentos, né? Exato. Filtragens, Exato. etc. Exato. Shufflings e filtros e transposições e time stretchings e tudo isso, né? Que dá para você pegar todos esses termos e ir lá para trás e analisar aquilo nas Jabelli. Né? Dá para uma espécie de paralelo. Aqui ele fez um time stretching. Sim, exatamente. Exatamente. Só que assim, mas a diferença é que, como aquela linguagem era compartilhada e consolidada, né? Você não sentia que havia uma ruptura entre uma coisa e outra, né? E eu acho que talvez a grande dificuldade era essas mudanças que estão no material que você escolheu. Você fez uma gravação de uma emissão sonora bem uma senoide e tal. E você vai fazer 1000 variações e tal. Essa relação de unidade, que você sabe o que você fez, não necessariamente chega na superfície, né? Não sei, eu acho que chega, viu? Eu acho que às vezes chega até mais. Olha, eu tenho uma frase, talvez pra gente ir quase encerrando, porque eu estou preocupado que eu vou receber um compositor suíço. Mas... Tem 1h20 já. Falamos bastante. Mas o que eu ia te falar? Uma vez eu estava seguindo as atividades do Bério no Ars Música em Bruxelas, 97. E eu fui ver uma entrevista que o Bério estava dando na rádio. E estava na mesa o André Bukureshvili e ele. E que era um bom compositor e excelente teórico, o Bukureshvili, muito amigo do Bério. Aí ele virou para o Bério e falou assim: Bério, como é que você vê essa questão de hoje a gente não ter um sistema de referência comum, que é o que você está falando da tonalidade, né? Que era um sistema de referência comum, né? Isso não é um problema? O Bério imediatamente pegou e falou: não, pelo contrário, isso é a grande vantagem da contemporaneidade. Você não tem um sistema hegemônico que obriga as pessoas a ouvir de uma mesma maneira. E você tem uma grande possibilidade de um leque variado. Agora, é claro, isso tem o preço da inteligibilidade. Você precisa estar dentro da cozinha da música para começar a entender essas diferenças e rapidamente se situar quando uma diferença até então inaudita te chega nos ouvidos, né? Mas esse é o preço da arte. A arte não é um campo do fácil. A arte é um campo da especulação, é um campo da abertura da mente. A mente tem que estar aguda para receber a arte. Você acha que é de uma renovação perpétua, necessariamente? Você fala muito da inovação, né, da radicalidade, que é um traço da sua personalidade. Eu acho que o novo ele é norteador, sim. Mas uma tentativa de renovação perpétua, como se não houvesse nenhum período de estabilidade? Não, eu acho que tem refluxos e até muito interessantes. Eu acho que a música não é linear. Tentando inventar, agora eu preciso fazer alguma coisa que eu não, mas não é isso. Não é uma necessidade pela necessidade. É que o novo é o convite à consciência, né? Tem um físico, Schrödinger, tem um livro do Schrödinger muito interessante, que ele fala do papel do novo. Ele fala assim: se você pega o mesmo caminho da tua casa até a tua universidade e faz sempre o mesmo caminho, chega uma hora que você já não presta atenção naquele caminho, você não tem consciência nenhuma, você vai por automação. Se de repente tiver uma obra no meio e uma placa desvio, imediatamente você se atenta para o que você está dirigindo e um novo acontecimento te leva a uma consciência absoluta daquele caminho. Quer dizer, o novo é o que te causa consciência. O não novo te convida a um amortecimento da consciência e uma leve transferência do nível consciente para o nível inconsciente. E a arte é o lugar da consciência. A arte não é o inconsciente. O surrealismo foi o maior erro das vanguardas históricas. A pretensão de elevar no nível da elaboração da consciência processos inconscientes, que eles são inconscientes. A arte não é uma psicanálise. A arte é o lugar da consciência direta.
Quando acontece o inconsciente, ela acontece apesar do consciente. Quando você promove o inconsciente como instância da consciência, você faz uma arte rasa. Então a ideia de negar o artista, ou no caso da música, o compositor, negar essa superpoder que ele teria na obra, exato. Que o Cage, por exemplo, de certa maneira propõe uma radicalidade de tirar o compositor de cena, tamanha a radicalidade que ele propõe. Acaba instituindo uma coisa... Gera tipo, desfaz o solo. Eu acho que desfaz o solo e desfaz o interesse. Porque desfaz a responsabilidade do compositor. Agora, Cage é um caso muito espetacular, porque é um caso que não se pode imitar justamente porque ele é tão cheio de erros que imitar só vai potencializar os erros. Mas ao mesmo tempo ele é tão inventivo e ele é um happening enquanto artista e vida. Ele não se separa, né? Então ele é um modelo único de consequência dentro do inconsequente. Então ele acaba sendo um modelo de modernidade com lindíssimas invenções, mas que sobra como modelo simplesmente para admiração. Você não pode querer desenvolver nada a partir dele porque não tem o que desenvolver. O que se desenvolver a partir dele vai ser só vai ser obra de um epígono. Né? Então, só para encerrar, na verdade, eu preciso fazer duas perguntas. Uma porque tem um pouco ainda a ver com essa questão de técnica, acho que eu escuto na tua música, eu preciso perguntar ali, e uma outra um pouco mais geral. Tá. Quando eu escuto tua música, assim, eu sou um novato, de certa maneira, nesse universo da música eletroacústica, né? Estou começando a fazer primeiras experimentações pessoais com construção de... Fiz uma peça, até mostrei aqui no festival para o compositor que estava aqui, dando aula. Tinha um compositor que chegou a fazer uma masterclass com a gente. Que foi a minha primeira peça mista, né, para violão, já que eu tenho a seleção do violão, e processamento em tempo real e tal. E foi muitas angústias e tal, de unir, assim, porque são aquela história dos dois mundos. Tem uma aluna que foi orientando a sua que fala dos dois mundos, né, do eletrônico e do instrumental. A Ellen. Isso. Até baixei o livro, não conseguia ler ainda, porque foi a tese de doutorado, né? Você pode baixar PDF gratuito da editora Unesp Digital. E aí, assim, na sua música, assim, isso parece ser uma questão, por exemplo, no começo fica muito claro no Chefé, ele tentando ter uma música com piano e tal, ele tenta como se ele estivesse tentando comunicar. Muito assim, você comenta em alguns textos, tem gente que acha que são dois universos que não deveriam existir. E quando eu escuto a tua música, eu percebo que realmente, às vezes é até difícil de perceber o que é som de orquestra, por exemplo, e o que é o som eletrônico. É isso mesmo que você quer, assim, você acha que você conseguiu Eu busco uma interface diagonal. Quando eu faço a música mista, eu procuro instaurar a dúvida. Porque nessa dúvida, o compositor percebe o amálgama. O amálgama é a dúvida. Né? Porque você não sabe onde é que você está se situando. E aí a especulação entra o novo. Porque se você situa o eletroacústico e o instrumental como duas coisas à parte, primeiro elas não se falam, então não tem por que elas estar lá, juntas. Segundo, que não existe novidade, o eletroacústico está ali, o instrumental está ali. Agora, quando você cria um amálgama e consegue estabelecer a ponte, existe um novo, que é uma diagonalidade que institui uma enquete na cabeça de quem está ouvindo. E ali ele chama atenção e o objeto é absolutamente apreensível no nível da sensibilidade. Na peça Crase, Crase é toda baseada nisso, Parcours de l'Entité, Atlas, Folhas e Peles, toda a minha música, Dialética da Praia, toda a minha música mista é uma busca constante em estados de dúvida pelo amálgama que eu procuro desenvolver quase que perfeito, o máximo que eu consiga, entre o instrumental e o eletroacústico. Mas aí você não acha que talvez te limite muito no eletroacústico? Não, porque isso não acontece sempre também. Né, existe um texto que eu desenvolvo a partir do Atlas, Folhas e Peles, que é para um oboísta, dois percussionistas e sons eletroacústicos, que é onde eu discuto do máximo contraste à máxima fusão. Isso que eu estou falando é o estado de máxima fusão entre o universo acústico e o eletroacústico. Mas também existe o contraste. Mesmo porque com um contraste absoluto em determinados momentos, na hora que a fusão acontece, ela acontece com um momento de sublime, de elevação desse estado, né? Então, ela serve essa oposição para enaltecer justamente momentos de amálgama completo. Tá. Última pergunta, então. Que aí sai totalmente fora, mais uma questão de visão de composição e tal,
como é que se coloca a música, duas coisas. Como é que você enxerga o papel do compositor nesse universo aí de música de concerto, né? Tendo como referência um pouco esses casos que a gente estava falando do passado, né? Olhando, você citou Stravinsky, citou aí o Mahler, citou o Liszt e tal, e eles tinham, vamos aqui pensar no público culto, né? No público letrado, né? Eles tinham um papel social e público que faziam parte da narrativa pública, né? Das discussões públicas. Stravinsky talvez tenha sido o último que rodou o mundo como alguém que saía no jornal, vamos dizer assim. Boulez, conseguiu Boulez, o Bério, conseguiu o Stockhausen. Mas eu acho que o Boulez, assim, esses são exatamente a última geração, talvez, né? Que faz isso. Eu digo isso porque você cita uma reclamação num texto, em que saiu, que era o festival de música de Santos, música nova em Santos, né? Que estava acontecendo também em São Paulo. E aí você cita que só tinha um quadradinho e tal. Não sei se você lembra dessa entrevista que você reclama disso, né? E isso é uma questão até, muitas vezes, o Vladimir Safatli, ele questiona por que... Amigo meu, grande filósofo. Porque existe eu ia falando, público erudito, né, com acesso, né, que tem um nível cultural muito forte nas artes plásticas, enquanto apreciador mesmo, ou na literatura, mas que na música a música de vanguarda deles, assim, a experiência mais estética, mais digamos assim, racional ou consequente que seja, é com música popular ainda, né? E aí a minha pergunta, eu estou fazendo uma contextualização para te perguntar qual é o compositor, tendo isso em conta, né, se é que você concorda com isso, qual é o papel do compositor hoje e... Qual é o papel do compositor hoje? Nessa sociedade, nesse amálgama social, aí no ponto de vista social mesmo, e por que compor ainda hoje? Qual é o sentido de compor? Eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal. Absoluto prazer naquilo que você ouve. Necessidade pura desse prazer. Quer dizer, existe uma coisa que é o compositor, e isso eu estou falando como eu me sinto. Eu sou absolutamente autossuficiente na minha torre de marfim. Se eu precisar ficar na minha torre, eu estou feliz porque eu gosto da música que eu faço. Eu amo a música que eu faço, eu gosto das coisas que eu ouço, não só minhas, como aquelas dos grandes mestres com os quais me identifico. Então tem um amor profundo. Então isso já me basta. Agora, tem um outro lado, que é o lado que o Adorno fala, que mesmo o mais isolado dos homens, não deixa, dos artistas e tal, não deixa de falar aos homens. Então é claro que, se você me pergunta o que é mais prazeroso, fazer um concerto como a estreia do meu Laboratório, nos 450 anos de São Paulo, foram 3 récitas lotadas do Teatro Municipal, mais ou menos quase 5.000 pessoas ouviram num êxtase incrível, o público adorando o trabalho, ou um concerto que eu faça eventualmente, como por exemplo já fiz até em Bruxelas, numa orquestra de alto-falantes que tinha mais alto-falantes do que público. O que eu prefiro? É óbvio que eu prefiro a sala lotada, porque a gente é um ser social, né? Agora, nesse meio tempo, nesse meio termo, ou nesse embate entre o prazer e a autenticidade daquilo que você é enquanto percepção estética, enquanto crença no objeto estético, né? Ou na concepção toda, e o desejo de comunicação e de intercâmbio com as outras pessoas, existe uma coisa que é você fazer ou não concessão. E aí eu sou radicalmente por não se fazer concessão alguma. Porque nós não moramos numa sociedade, nós não vivemos numa época socialmente propícia ao saber. Então aí existe um outro aspecto, que é o aspecto da resistência. Temos que resistir, seja um cientista, seja um artista, naquilo que acreditamos, né, e gostamos de fazer. Independentemente do que o sistema atual, o capitalista, a hegemonia do capitalismo, propicie. Porque para o capitalismo interessa o saber ou a arte na medida em que isso gere um estado de dominação, né? De dominação e de certo amortecimento crítico, né? Então existe um papel de resistência também. Mas o primeiro momento não é de resistir, é de amar. Depois, como consequência, a resistência. É assim que eu me vejo. Tá, ok. Obrigado. Beleza? Tá já.